Olá a todos e todas, Marcelo Straviz, da Certificadora Social, voltando depois de uma pequena pausa para começar uma nova temporada aqui de entrevistas. Estou muito feliz de estar aqui com a Nathalie. Temos muito para conversar, a gente começou a conversar um pouquinho antes e já deu liga, já vi que a gente vai ter uma conversa boa, já dá para saber. Vou fazer alguns comentários, mas antes queria primeiro agradecer, Nathalie, por essa sua presença e comenta um pouco, fala de você, comenta um pouquinho sobre a Sea Shepherd e aí a gente começa a conversa logo depois. Beleza, eu sou a Nathalie Gil, eu sou presidente da Sea Shepherd Brasil, estou como presidente desde 2022, eu estou na Sea Shepherd Brasil desde 2020. A Sea Shepherd Brasil, ela existe desde 1999, ela tem uma história muito antiga aqui no Brasil, ela é uma dos, a gente chama de capítulos, né? Uma das Sea Shepherds aí mais antigas que existem, né? E aqui no Brasil a gente atua em diversas frentes de proteção da vida aquática e elas cobrem desde proteção de vida ameaçada, combate de comportamentos ilegais, tanto de pesca quanto de contaminação de mar e tudo mais. Também muita educação ambiental, muito trabalho de advocacy, litigação, onde a gente precisa estar aí na proteção do oceano, a gente está agindo de diversas formas. Eu posso elaborar aí na conversa um pouquinho mais depois. Muito bom, Nathalie. E outra coisa, então, relembrando, né, para quem está aqui, já falar oi para o Felipe, para a Terezinha, que já deram sinais de vida aqui, tem um pessoal fiel aqui, Nathalie, que vem, é muito legal. E o processo, para quem está nos vendo ao vivo, é isso, a oportunidade que você tem de fazer perguntas, fazer alguns comentários aqui no chat. Quem não está nos vendo gravado, é um convite que eu faço para que vocês se inscrevam nesse sistema, provavelmente embaixo aqui na descrição do vídeo do nosso canal no YouTube, da Certificadora Social, tem as informações, então, para você se inscrever nesse sistema do Webinar Jam, que facilita porque ele te avisa com antecedência o que vai ser, já te dá lembretes. Essa iniciativa da certificadora é muito no intuito de a gente saber mais das pessoas que estão por trás das instituições, é uma tentativa de a gente conversar de forma humana, né, para além dos dados, estatísticas e metas e obrigações que a gente tem que dizer muitas vezes nos lugares, né, aqui eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Eu não sou um entrevistador, é o que eu falo sempre, não me vejo como, né? Sou um fã das iniciativas e as minhas conversas vão ser nesse intuito e poder ouvir, né, conhecer. Então, mais uma vez, obrigado, Nathalie, é uma experiência muito legal. Eu tenho muito orgulho de estar de verdade, eu tenho muito orgulho de saber que você está aqui, a gente vai poder conversar, porque é uma iniciativa que eu já contei nos bastidores que eu tenho uma quedinha, já vou falar daqui a pouco sobre isso, que começou lá atrás. Uma quedinha com a nossa rebeldia. Exatamente. Então, eu queria, primeiro, ou seja, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da origem do Sea Shepherd, ou seja, internacional, aquele comecinho, de onde venho, né? De onde vocês vieram. Mas focar um pouco nisso, que depois eu vou fazer um salto quântico para você. Então, primeiro, só a gente escrever esse início. Que é uma história muito epopeica, né? Acho que é uma história que vale ser contada sempre. A nossa fundação foi em 1977 pelo Capitão Paul Watson, né? E o Capitão Paul Watson, ele é uma pessoa que desde criança ele já sentiu essa ligação profunda que ele tem com o planeta mesmo, né? Ele sentiu que a gente estava tratando o planeta de uma maneira totalmente desassociada com o que a gente de fato tinha que fazer, né? A gente tinha, na verdade, que sentir como que é o nosso balanço, né? A humanidade se balancear com o jeito que o planeta de fato é. E ele fundou o Greenpeace, isso ainda muito jovem, né? Ele foi numa expedição com 19 anos de idade para impedir os testes nucleares em ilhas lá no Estreito de Bering, e nessa viagem ele percebeu já na hora que existia uma caça-baleeira imensa no mundo, né? Era algo que era muito disseminado aqui no Brasil, inclusive era um dos países que mais se praticava caça-baleeira, e isso comoveu muito eles, né? E aí eles começaram a fazer operação para tentar barrar essas caças-baleiras, ainda no Greenpeace. Também expandiu para, por exemplo, proteger focas no Ártico, né, e tudo mais. E aí, a famosa história que o Greenpeace mandou ele embora porque acharam ele muito radical nas suas táticas, né? Ele tinha algumas táticas de tentar impedir os navios noruegueses de quebrar o gelo para acessar as focas, pichava as focas, né, para
interessantes, né, para caça e tudo mais. E aí, com isso, ele falou, poxa, então é uma oportunidade, vou usar essa publicidade como uma oportunidade. Ele fundou a Sea Shepherd, e com a Sea Shepherd ele foi adquirindo navios que a ideia era realmente aplicar a lei em lugares que não estavam sendo cumpridas, né? Ele focou muito na caça baleeira, mas naturalmente ele foi já para a pesca ilegal, que a gente sabe que acontece muito, e claro, mesmo as práticas legalizadas, que são muito destrutivas, foi algo que naturalmente a Sea Shepherd começou a abraçar, né? E a Sea Shepherd no mundo inteiro foi abrindo esses escritórios horizontais, né? A gente não tem uma hierarquia, a gente foi abrindo escritórios horizontais. Sea Shepherd Brasil é um dos mais antigos, e enfim, e isso até criou, por incrível que pareça, né, aquela coisa do círculo se fechando. Algumas Sea Shepherds tiraram Paul Watson dos seus escritórios recentemente, isso aconteceu em 2022, infelizmente. Obviamente, o Brasil ainda está super com ele, o Paul Watson é muito ativo nas nossas operações, porque a gente acredita mesmo que falta essa rebeldia. Não é numa rebeldia no sentido de não cumprir leis, né? Mas naquela coisa de ser realmente firme com suas convicções, seu posicionamento e falar o que as pessoas não querem ouvir mesmo, né? A gente faz isso muito bem. Eu acho que a Sea Shepherd e o que o Paul Watson criou, né? Ela tem um espírito muito forte que a gente é ouvido. A gente, por mais que a gente tenha essa percepção de ser o que vai ser o mais idealista na sala, a gente é chamado para conversa, para as mesas, para as reuniões e para as alianças, sem dúvida. E é importante ter essa voz barulhenta na sala, né? Porque a gente sabe que a gente precisa mudar drasticamente o jeito que a gente vive no mundo. Eu não sabia dessa do Paul Watson agora recente, já vai me contar já, mas agora que eu já fiz esse salto, então legal. Então, para quem está nos vendo, para quem não conhece, acho estranho não conhecer, mas para quem não conhece, já tem uma história, então, lá atrás, ou seja, isso se mistura com Greenpeace lá atrás. Sim. Mas agora eu queria falar de você, né? Ou seja, como é que... Bom, você chegou até onde você chegou, mas quem era a Nathalie criança lá atrás? Você achava que lá atrás, quando você era uma menina, sei lá, da escola, você era uma rebelde que ia virar... Bom, eu era descrita. Eu sou a terceira filha, né? Eu sou a terceira filha da casa. Então, eu era descrita como a ovelha negra da família, a filha que nasceu sem querer, aquela que não foi planejada. E eu acho que, naturalmente, eu tinha muito uma coisa de estar incomodada com o normal, né? O que está sendo. Eu questionava muito, sou muito curiosa, enfim. Uma pessoa que... eu lia muito, eu era muito curiosa para saber como que o mundo funciona, né? E uma coisa que eu colocava na cabeça é o que eu quero fazer. Eu pensava em biologia, pensava até antropologia, eu queria ser ufóloga, o que for, assim, eu tinha uma cabeça muito, muito rica. E eu lembro direitinho um dia que a gente estava conversando na minha família o que você vai ser, né? E a minha mãe me falou uma vez, ela falou, eu não sei o que você vai ser, Nathalie, mas eu acho que de alguma maneira você vai tentar salvar o mundo, né? Isso me marcou, mas assim, eu não segui, porque meu pai quis que eu fizesse alguma coisa que desse dinheiro, né? Aquela coisa de segurança. Eu acabei fazendo comunicação social, ciências sociais. Depois eu fiz algumas pós-graduações também de filosofia, desenvolvimento internacional, mas a minha carreira mesmo, ela foi muito convencional, né? E é isso que eu gosto muito de falar das pessoas, que as pessoas falam, pô, a Nathalie está liderando a Sea Shepherd, uma ONG tão prestigiada e tal, como que ela chegou lá? E eu sempre falo, gente, eu não estava pensando em trabalhar em ONG há 7 anos atrás, né? Mas eu tinha essa coisa muito de incomodada, assim, eu era muito incomodada com o sistema privado, né? O que eu fiquei muito focada? Em estratégia e entendimento das pessoas, né? Eu trabalhava com pesquisa social e estratégia com diversas marcas aqui no Brasil, lá fora, né? Eu morei em Londres 10 anos e uma coisa que eu ficava muito frustrada é que, nossa, a gente tem toda essa riqueza de entender culturas, como as pessoas pensam, né? Como que a gente move no mundo e como que a gente impacta o mundo, e a gente usa para vender coisas que as pessoas não precisam, da maneira que elas não precisam, em excessos que elas não precisam, né? E eu ficava muito frustrada que o motivo do porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo, por mais que eu gostasse, estava totalmente errado, né? E aí eu né, tinha setores que eu até nem trabalhava, não queria trabalhar com tabaco, com álcool, com óleo e gás. Aí chegou uma hora que eu estava numa empresa que 60% da empresa, do lucro da empresa era Shell, era óleo e gás. E aí eu
eu tentei desviar por 1 ano e meio, mas, né, eu era uma das 3 diretores lá, não deu para evitar, eu peguei projeto, e era um projeto tecnicamente de sustentabilidade, eu achei que eu ia me dar bem, né, pô, finalmente eles fazendo alguma coisa legal, realmente não tinha nada de sustentabilidade no projeto, era aquela sensação de, Nathalie, para de se auto-enganar, né, e aí foi quando, né, esse projeto era internacional, em vários países, eu coloquei na minha cabeça que eu ia entregar o projeto e me demiti. E eu tinha, se você for ver no perfil básico da sociedade, eu tinha uma vida perfeita, né? Eu era diretora, ganhando super bem em Londres, vivendo de uma maneira independente, com casa própria, e eu não era feliz. Eu não estava feliz, longe disso. E aí foi quando, né, na minha demissão, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia abraçar nenhum emprego, né, de uma maneira, aquela coisa, né, da gente ter que entrar o dinheiro, né, para ter a sensação segura que a gente está com uma vida boa, né? Eu falei, Nathalie, calma, você guardou um pouquinho de dinheiro aqui, né? Você não precisa pular para outra coisa, você precisa, na verdade, olhar um pouquinho para dentro, né? E foi quando eu fiz uma viagem bem solta, assim. Eu fui viajando pelo mundo de uma maneira assim, sem calendário, sem nada, sem planejamento. E aí eu fiquei 1 ano viajando e querendo experienciar coisas novas, assim, que eu achava que ia me abrir a cabeça. Foi quando eu aprendi a mergulhar. E aí, no mergulho, eu tive uma conexão. Eu sou do interior de São Paulo, Marcelo. Eu quase não ia para a praia. Né? Minha conexão com o oceano era muito. Como é que chega o mar aí? Legal. Eu ia para a praia muito raramente. E a minha relação com o oceano nunca foi tão, né, presencial assim. Meu pai tinha medo de mergulhar, né? Era algo que me colocava medo, assim. E eu falei, vou encarar, cara, porque era um fascínio que eu tinha, mas, né? E é uma coisa que mudou muito uma chavinha na minha cabeça, né? De primeiro, quanto que você ter a coragem de abraçar os seus medos ensina tanto sobre você, né? Porque o fato de você ter o medo daquilo, aquilo é algo muito significativo para você, mas também essa experiência, né, de estar mergulhando dentro do oceano, você literalmente vai para um outro mundo. É um mundo que não é seu, um mundo que você não pertence. Se eu tiro aquela maquinário de scuba, você morre em segundos. Né? Então, a sensação de humildade e daqueles animais todos ao seu redor, nem sabendo que todo o estrago que está acontecendo lá embaixo é você que está proporcionando, né? Quando você tem uma floresta, todos os animais fogem, né? No mar, todos eles estão lá contigo. É aquela sensação que é tão recente o impacto que a gente está fazendo dessa forma no oceano, que os animais nem sabem que você é o grande inimigo, né? Isso me deixou muito humilde, assim, muito respeitosa mesmo do oceano, né? E a Sea Shepherd, na verdade, eu já tinha ouvido falar, e eu estava vendo aí algumas posições de voluntariado. Imagina que eu pensei que a Sea Shepherd ia me chamar, é só marinheiro, gente ativista hardcore que vai, né? Mas aí meus amigos me incentivaram, assim, a me inscrever, né? E aí eu me inscrevi e eles me chamaram em, assim, 2, 3 meses. Preciso de você no México em 5 dias, né? E aí eu fui... Você estava no Brasil ou você estava na Inglaterra? Não, eu estava nessa viagem. Eu estava, na verdade, na Coreia do Sul, quando eles me ligaram. E aí era no México, né? Enfim, gastei umas economias lá, porque eu não estava planejando essa viagem. Mas, enfim, fui com o maior prazer. Assim, eu sabia que era um divisor de águas já na hora. E foi muito aprendizado, Marcelo. A sensação é que eu estava... eu fazia coisas que eu nunca fiz na minha vida, né? Imagina, marinheiro. Eu tava reformando um navio inteiro da época da Segunda Guerra Mundial, de Pearl Harbor. Era um navio de ferro muito antigo, tirando, né, ferrugem, fazendo todo o tratamento, pintando, desmontando e remontando cabines. O que você imaginar, eu fiz lá. E eu sentava, né, deitava na minha cama toda noite, na minha cabine, e eu nunca fui tão feliz. Aquela sensação de interessa que você está trabalhando. Eu limpava latrina todo dia, mas eu fazia para algo que me conectava profundamente, né? Uma missão maior. E aquilo na minha cabeça me deixou muito claro, do que eu não quero fazer. Não sabia ainda muito do que eu queria fazer, mas o que eu não quero fazer estava muito claro. E aí, naturalmente, eu fui, né, emergindo com as pessoas da Sea Shepherd, conhecendo o pessoal da Sea Shepherd, aprendendo muito com eles. Assim. É uma aula que não é sobre o oceano, é uma aula que é sobre o nosso papel no planeta Terra, né? O jeito que a Sea Shepherd vê o mundo é absurdamente incrível para mim, me inspirou profundamente. E aí eu lembro uma vez quando me falaram para mim de a gente sempre, o Paul Watson sempre teve um sonho de proteger os golfinhos de rio, né? Existem 5 espécies no mundo, no Brasil tem 2. Falei, gente, mas como assim, né? Vamos fazer uma campanha no Brasil. Mas é que a gente não tem ninguém estudando sobre o assunto. Aí, quando eu fui e olhei e falei, poxa, cara, eu posso fazer meu trabalho que eu sempre fiz 20 anos da minha vida, que é estudar um setor, entender os atores, quem são os competidores, quais as ameaças, o que for, para um golfinho de rio. Né? E aí eu apliquei
isso num projeto. Legal. Uhum. Fiz todo um diagnóstico, um estudo de como que poderia ser feito, o que mais esses animais precisam. E aí, naturalmente, né, a Sea Shepherd Brasil recebeu isso, a Carol Castro, que estava na liderança naquele momento, né, falou, vamos embora. E aí eu fui como voluntária na Sea Shepherd Brasil, né? Eu fiquei como voluntária na Sea Shepherd Brasil 2 anos, assim. Como voluntária. Como voluntária, enfim, eu começava a ganhar um preço simbólico. Na verdade, o meu plano foi... A Sea Shepherd Brasil, ela estava reestruturando, né? Ela passou por uma grande reestruturação em 2018, 19. E aí foi ótimo, porque foi quando eu cheguei, eu ajudei a Carol nesse processo, como voluntária primeiro. Eu trabalhava numa empresa que pagava minhas contas e fazia 3-2, 3 dias, 2 dias, né? E aí, com isso, construímos a Sea Shepherd para poder contratar pessoas mesmo, tal, começar a construir uma equipe e tal, e aí a gente tá o que a gente é hoje. E, Nathalie, me conta, para eu entender algumas contas. Primeiro que eu não consigo somar tudo aí, você deve ter começado a trabalhar com 2 anos, né? Pelas números que você fala. 10 não, eu tenho 40 anos já. Eu tenho 40 anos. Não dá para imaginar com 17 anos. Eu sou, ela deve estar com 70 anos agora, somando todas as coisas que ela fez. Mas o que me chamou a atenção, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Então, há 7 anos você deu essa virada nessa iniciativa privada, foi para cá, vamos falar assim, né, para o lado de cá do bem, assim, de alguma forma. Mas essa vinda também foi, então, experiência voluntária, ainda chegou, como você falou, trabalhou em outras coisas e fazia voluntariamente. Mas há 7 anos que você, vamos dizer, o lugar ongueiro seu foi Sea Shepherd, há 7 anos com eles, é isso, mais ou menos? 2018, né? Foi 6 anos, mais ou menos, foi no pedido de demissão, e aí 2019 foi quando eu tive a exposição com a Sea Shepherd lá fora, né? E aí de lá a Sea Shepherd aqui veio natural, e era bem na pandemia. Isso, foi 6 anos esse processo. Legal. Mas a Sea Shepherd foi a única, da minha experiência, né, de viagem, foi a única experiência de voluntariado que eu tive. E eu agradeço muito por ela, porque a minha sensação era, eu queria ter uma experiência de voluntariado que eu sinto parte, que eu sinto que eu realmente estou entregando. E aí eu via muitas experiências de voluntariado que não era bem assim, era até às vezes um turismo disfarçado, né? Você vai lá, paga uma grana para um hotel de elefantes para ficar dando banho de elefantes. A minha sensação... um comentário sobre isso horroroso, sobre justamente esse caso. Eu não estou resolvendo o problema. Na verdade, eu estou aqui, né, num zoológico de luxo. Não é... Contribuindo com o problema, talvez. E eu ficava muito... Eu ainda era muito nova para esse mundo, né? Então, eu ficava muito sentindo minha intuição mesmo, sabe, Marcelo? Olha, aqui parece que tem algo que é legítimo, né? Então, foi muito legal. É isso que eu ia te perguntar. Então, há 6 anos, 7 anos, quando houve esse... Como é que se deu esse... Como é que foi esse chamado? Porque você falou assim, tinha uma experiência, eu estava na Coreia e fui para o México. Mas e como é que você soube? Você estava pesquisando? Eu queria entender um pouco como é que é a Nathalie dizendo, eu sei o que eu não quero, mas ainda não sei o que eu quero. Foi isso mesmo. Como é que veio esse... Eu tive essa experiência mergulhando, né? Isso fez me apaixonar, conectar com o oceano. Eu lembro que eu estava mergulhando com raias mantas gigantescas, assim, uma envergadura de 2-3 metros. E um monte de plástico. Isso foi na Indonésia, né? Eu falei, gente do céu, e lá realmente é crítica a situação de plástico. Não que aqui não seja, a gente fez uma baita pesquisa que mostrou que é parecido, mas é assustador. Esses animais estão convivendo com plástico de uma maneira avassaladora. E isso foi na Indonésia. Aí, quando eu fui para a Austrália, que foi meu segundo país, e eu tinha amigos lá, e meus amigos conheciam muito a Sea Shepherd lá, e lá eu me tornei vegana. Isso acho que também me ajudou. Porque eu comecei a perceber isso de como que eu posso rever meu impacto no planeta, né? Como que tem coisas... Sabe o que eu percebi, na verdade, Marcelo? O meu trabalho era tanto esse câncer na minha vida que eu deixava minhas escolhas ao redor do meu trabalho, o que eu como eu viajo, o que eu consumo, eu me permitia a exagerar, a pecar nessas escolhas, porque eu precisava disso para a minha saúde mental, até. Sim. Né? Então, eu não questionava muito as minhas escolhas pessoais, porque eu ficava muito incomodada, eu sabia que eu precisava mudar com o meu trabalho, só que a gente fica muito grudada com os... enfim, com o que o mundo espera de você, né? O mundo espera de você ser uma pessoa independente, forte, com a saúde mental ok, né? Como assim uma diretora numa empresa está reclamando, né? Que absurdo. E eu acho que é uma coisa que isso me pegava muito. E aí, quando eu quebrei com o meu trabalho, eu comecei a ver, poxa, Nathalie, já que você já quebrou com algo que era tão, né, que era a sua linha de vida, né? Infelizmente, dinheiro é a nossa linha de vida ainda. Você pode rever o resto.
E aí foi quando eu me tornei vegana e tudo mais. E a Sea Shepherd, né, quando me apresentaram, eu conheci ela mais profundamente, a história do Paul Watson e tudo mais, é muito ligada com essa visão biocêntrica de mundo, né? De que nós somos só uma espécie dentre várias, que a gente é absurdamente dependente de espécies que são vitais para o planeta Terra ser o que é, que minhocas são mais importantes que nós, que as abelhas são mais importantes que nós, que baleias são mais importantes que nós. A gente está aqui uma fração de segundo, né, em idade geológica na Terra, e se a gente desaparecer, o mundo vai ficar muito bem. A gente que tem que aprender a viver com o mundo e não o contrário, né? Enfim, então teve essa caída de ficha mesmo, que me fez todos esses ensinamentos que, né, a visão que esse Shepherd tem, que o Watson tem de biocentrismo e tudo mais, me inspirou. Então foi isso que me fez atraída para isso, e aquela coisa mesmo de sentir que você está colocando o teu corpo mesmo na batalha, sabe, Marcelo? Acho que a Shepherd tem um pouco disso. Né? O Paul fala, né? Pô, as pessoas vão lá em guerras para brigar por um país, as pessoas vão para brigar por uma religião. Pô, eu brigo por uma baleia. Que coisa mais digna que isso, muito mais digna do que essas coisas que a gente inventa, né? E eu achei isso muito bonito. É algo que a gente precisa realmente, a gente precisava brigar pelo planeta. Muito legal te ouvir, muito animador, muito dá oxigênio, né, pra gente. Mas agora eu vou te fazer umas perguntas mais capciosas, no sentido de... Adoro. Não, no sentido seguinte, para a gente imaginar nosso público aqui, são outros gestores de organizações, tem de todos os tipos. Eu acho que a tua vitalidade, a tua energia, né, é provavelmente uma das, com quem eu tenho falado, eu acho que é a mais centrada, a que mais tem coerência de vida, né, que você está vivendo hoje. Se vê isso pela tua atitude, pela sua fala, pelo que você diz. Mas também tem muitas outras organizações, outras pessoas em organizações que têm outras situações, né? Mais difíceis. Talvez ele não tenha nem uma própria consciência pessoal, às vezes talvez está cobrindo um outro tipo de problema. E por que eu estou contando isso? Porque isso até quando eu comentei contigo um pouco antes, né? Quando eu estava no Greenpeace, no conselho, eu agora vou deixar isso público, falei só para você, não vai deixar. Eu tinha uma invejinha do Sea Shepherd quando eu estava no conselho. Isso aconteceu e falava até para eles, né? Porque eu achava que tinha uma radicalidade, uma coerência, né? Vital, que às vezes no Greenpeace eu via com uma estrutura mais... vão me matar, mas uma coisa mais burocrática, como tantas outras organizações são. Mas, ao mesmo tempo, eu também falava, bom, mas como é que esses caras vivem, né? Então, a pergunta que eu quero fazer agora para você é essa. Mas como é que, dentro de tudo isso, que é totalmente coerente com a sua vida, com a sua postura, com o que você deseja de mundo, mas e as contas, né? Como é que vocês lidam com grana, com fundraising, com viver, de poder pesquisar? Me conta um pouco desse pedaço aí. Não, é uma ótima pergunta, Marcelo, e eu acredito que é a maior conta a pagar quando você abraça uma coerência desse jeito, tá? Porque é muito mais atrativo você tentar achar um meio termo com os fundraisers, né, com as pessoas, com os investidores, para agradá-los, para você ficar suave e poder fazer uma história em que não gere nenhuma tribulação. A gente conversa muito sobre isso internamente, mas uma coisa que a gente fica muito claro, né, como organização, é o que a gente não abre mão. É o nosso diferencial. A gente sabe com todas as convicções que a nossa rebeldia, a nossa independência, né, o fato de que a gente não vai ter papa na língua para brigar com empresas, com corporações, com setores, de jeito nenhum, é por causa disso que a gente tem algo para oferecer na mesa. Isso é o nosso diferencial, né? E como que a gente faz, né? A nossa arrecadação, como eu falei para você, né? Nós somos horizontais, não temos uma Sea Shepherd lá fora ganhando horrores e financiando o nosso administrativo. Isso era também algo que o Paul Watson fez questão de criar, né? Essa independência, que ela é tão muito boa quanto ruim, né? Ela é boa, mas ela dá o desafio de você ter que fazer todo o trabalho de arrecadação também, num país que é desafiador comparado à Europa e Estados Unidos, né? Então, a gente hoje arrecada no Brasil com doações de grandes empresas, que a gente faz uma seleção bem grande de grandes empresas, não nem falar, startups também, tá? Doações de empresas. A gente faz uma seleção bem grande de empresas que a gente aceita a doação de maneira formal. Óbvio que qualquer empresa pode doar, né? Mas fazendo uma parceria formalizada conosco, por exemplo, financiar um projeto e tudo mais, a gente faz um rigor de seleção
que não permite certos setores, não permite, por exemplo, nada de indústria alimentícia, né? Porque a Sea Shepherd ela é uma organização vegana, né? Biocêntrica vegana. A gente não aceita do setor de óleo e gás, enfim, mineração e por aí vai. Isso nos limita muito, né? Mas as empresas... sobra pouca coisa, né? Não, é muita coisa. Mas as empresas que nos selecionam, inclusive eu já ouvi de empresas falando assim, Nathalie, a gente escolheu vocês, por causa da sua coerência. O fato de que vocês selecionam as empresas. Porque para a gente não seria nada agradável estar num pool de empresas que tem um monte de gente que não está fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Né? Então tem essa certa sensação de que você está do lado certo, né? De que você está no lado da mudança. As outras fontes de recurso, obviamente, são doações, né? Doações mensais, isso ajuda a gente pra caramba. A gente sempre fala, né? Pela Sea Shepherd ter essa coisa das pessoas se atraírem, né, para a nossa rebeldinha, para o nosso tom de voz, muita gente quer, né, fazer essa contribuição de doação mensal para a gente. As camisetas, né, o merchandising, é uma coisa que a gente fala muito. A Sea Shepherd é uma ONG que tem uma raridade, que é uma marca. É uma marca que as pessoas querem vestir, e querem mesmo, com maior paixão. É forte, né? É rebelde, né? Não é todo mundo que vai querer vestir. Rebelde sobre a pessoa, né? Ela está tendo essa identidade quando ela veste uma camiseta da Sea, né? Então, a loja também é a nossa fonte de arrecadação, mas eu sempre falo, gente, loja em ONG, para quem tem ONG com loja, eu tenho certeza que eles passam pelo mesmo motivo, o lucro da arrecadação é muito baixo. A arrecadação é alta, né? Mas é um desafio tremendo fazer ela rodar. E a gente também faz serviços, né, de mutirão, que as empresas patrocinam, coisas assim, e a gente recebe pontualmente também da Sea Shepherd França lá fora, né, que a Sea Shepherd que está ainda aliada com o Paul Watson, da Captain Paul Watson Foundation lá fora, que é a nova ONG do Paul Watson, mas isso não é de maneira constante, é realmente financiando projetos específicos, né, financia o nosso administrativo. E eu não sei se esse número é público ou não, mas... Ano passado eu fiquei no negativo, por exemplo. Esse ano estou trabalhando para não ficar. Então é algo que não a gente não está assim na crista da onda, não. Isso é uma preocupação constante nossa mesmo, né? Salários ainda muito desafiadores e baixos, um time ainda muito reduzido, né? A gente tem 7 pessoas no time. A gente conta muito com voluntariado mesmo para fazer acontecer. Não sei se esse número é público ou não, mas quantos doadores mensais vocês têm? Se não for público, também não me diga. Não, é público, a gente coloca no nosso relatório. Eu acho que o último relatório, inclusive, saiu semana passada, tinha 140. Eu acho que a gente já está no mais 157. Não é muita gente, não. A gente, de novo, é dureza, assim. Não. Eu fiquei curioso, porque é engraçado, quando eu falo nas minhas aulas e palestras sobre fundraising, sobre captação de recursos, eu cito o Greenpeace e o Médicos Sem Fronteiras, mas assim, porque a maioria das organizações no Brasil, né, tem outros tipos de financiamento muito vinculado com empresas, convênios com governos, né, editais, enfim, e muito pouco com indivíduos. Sim. E eu falo assim, isso é complicado, porque as organizações que têm mais sustentabilidade quando tem grandes quantidades de indivíduos. No caso do Greenpeace, que nem aceita dinheiro de empresas, nem de governos, mas tem uma estratégia super forte de indivíduos. E eu achava que no caso de vocês seria isso. Desde sempre tem essa estratégia de lidar com empresas fortemente e com indivíduos não tanto? Ou teve... Como é que foi? Historicamente, ou seja, o Watson ele tinha lá atrás também a ideia de não trabalhar com empresas, porque ele era sendo um ex-Greenpeace. Quando é que surgiu a ideia de trabalhar com empresas? Essa ficou a minha curiosidade. Não, é uma boa pergunta. Na verdade, a Sea Shepherd lá fora ela é muito forte com grandes doadores e celebridades. Tá? A gente aqui no Brasil não tem uma cultura muito grande de celebridades doando, esse é um ponto, né? A gente tem celebridades nos apoiando muito, assim, né? Ajudando a dar a sua plataforma para divulgar nossas missões, mas não doando. E grandes doações é algo que a gente também tateia, assim. Qual o desafio de grandes doações no Brasil? Para a gente, em particular, né? O Brasil, ele é uma cultura de doação em que foca absurdamente no social. Absurdamente no social. O ambiental, ele acaba sendo visto como isso é papel do governo, isso é papel de compensação ambiental de grandes empresas poluentes. E a gente não aceita de nenhum desses.
né? A gente nunca vai aceitar compensação ambiental também. Então, para a gente, isso é um grande desafio com grandes doadores, é algo que eu estou trabalhando, na verdade, de como ir para grandes famílias, grandes fundações. Esse é meu próximo passo de doação. Empresas é algo que começou na Sea Shepherd, lá fora mesmo, não estou falando aqui do Brasil, por volta de 15, 20 anos atrás, pela marca Sea Shepherd. As empresas naturalmente queriam, empresas de surf, de mergulho, isso e aquilo, queriam se associar com a marca. E para a gente viu um grande custo-benefício interessante, né? Porque é um público que naturalmente engaja mais com a gente, e a gente pode agregar com a marca pode agregar com a gente, então isso começou naturalmente dessa forma. E aqui no Brasil, a gente viu a melhor solução, né? O que a gente mais ganha, né? Acaba sendo 50%, né? Pessoa física e empresas. Só que empresas é menos quebrado, vamos dizer assim, né? Tem o programa Empresa Amiga e funda investimento em projetos e investimento em alguns serviços pontuais. Então, empresas acabou sendo uma estratégia para o Brasil, pelo fato de que a gente tem um cenário diferente, a gente teve que se adaptar, mas nunca teve um impedimento, né? O Paul Watson nunca teve essa definição empresas não, pelo contrário. Ele sempre foi aberto, só que tem essa filtragem cuidadosa. Eu acho que vocês têm um potencial gigante de captar com indivíduos, muito grande. E também com as empresas, essas que você falou, startups, as empresas e pessoas rebeldes, né? Isso, isso seria ótimo, né? Exatamente. A gente trabalha muito bem com as empresas do Sistema B, né? São empresas que estão abertas à sustentabilidade e tal. E elas... A gente tem muita marca bacana já fazendo parte desse pool. E como é que foi para você, Nathalie, essa... Porque, enfim, né? Eu estava lá na iniciativa privada, não gostei, saí, veio toda ativista, né? Voltou ao trabalho, bacana e tal. E agora você está numa posição de gestora, né? Agora você tem que ver com... Não moro em navio, não fico encontrando os ilegais toda hora, é bem diferente. Não fica feliz limpando latrina, não. Tem que fazer planilhas. Mas fico feliz fazendo isso também. Fica tudo... Me conta um pouco dessa tua vivência, né, de voltar de uma forma de dar um ciclo de... Agora eu sou uma gestora que lida com esse ativismo, mas lidando com números. Conta um pouco. Isso. Então, naquela posição que eu estava como diretora, né, eu já estava fazendo parte do board de diretores de uma empresa, uma consultora de estratégia, né, para várias internacional, né, ela é de Londres. Então, eu já estava numa posição um pouco de gestão, né, de ter que fazer fundraising, né, no caso, né, busca de projetos, financiamento de projetos e um trabalho interno também, né, de estruturação, RH, pessoas, enfim, né, eu já tinha uma certa experiência com gestão. Só que é um outro nível quando você vai para o terceiro setor, porque o teu desafio é muito maior. Tanto o desafio de você vai desde fazer um café até, né, as grandes conversas com grandes entradas. No meu caso, né, porque somos muito enxutos e os nossos salários não são tão atrativos ainda, a gente atrai muita gente pela paixão. Assim, as pessoas que estão conosco é aquela galera que eu quero fazer acontecer e tudo bem o meu salário ser menor. Né? Eu falo com muito orgulho, porque é uma decisão muito... racional que eu fiz, que eu recebo muito menos do que eu recebia antes, e eu sei que eu vou continuar recebendo muito menos, nunca vou receber o que eu recebia antes, né? Isso eu tenho total convicção, mas enfim, a leveza que me dá é tremenda, é impagável. Então, esse salário que eu estou recebendo, essa leveza, né? Mas o meu ponto a gestão de uma ONG que não é muito estruturada, né? Porque existem grandes ONGs que é quase que uma corporação, né? No nosso caso, você tem que fazer um pouco de tudo. Isso para mim foi muito bom, porque eu aprendi parte de gestão que eu não aprendi antes, né? Eu não era tão mergulhada com financeiro, contabilidade, toda a parte de governança e transparência. Isso foi muito bom para minha experiência. A parte de pessoas eu pude aplicar da maneira que eu já experienciei tantas empresas que lidam com pessoas de uma maneira tão ruim, né, que eu quis aplicar para a ONG algo muito mais adequado, que realmente aprecie, né, o corpo humano, vamos dizer assim, dentro da ONG, né? Então eu faço isso com muito cuidado, né? Eu matei essa coisa de ter metas individuais muito severas, a gente constrói junto mesmo nossos objetivos de entregar projetos, e se não entregou, vamos analisar só o que aconteceu, mas não há nenhum tipo de, né, penalidade, você receber menos. É algo que empresas eu achava tão não é natural, não é como a natureza funciona. A natureza não é competição, a natureza é colaboração, né? E eu quis muito incorporar essa filosofia para dentro. Então, isso foi muito importante.
A parte de realmente fundraising foi um grande aprendizado, ainda está sendo, né? O Brasil ele tem uma característica muito desafiadora para o mundo de doação. E, de novo, né? Não é só porque eu trabalho no ambiental, mas eu trabalho no ambiental. Desculpa, está passando um trator aqui. Eu trabalho no ambiental oceano. Sim. E o ambiental oceano ele vai depois, né? Quando você vê as doações do ambiental, a maioria vai para cães e gatos, né? Para pets, aí você vai para animais terrestres, selvagens, e aí você vai pensar nos animais marinhos, né? Então a ODS 14, que é a Vida na Água, ela é a menos investida por empresas e por governo. Então é um imenso desafio. Só que você está lidando com 70% do planeta Terra, você está lidando com 70% de todos os animais vivos no mundo vivem no oceano, né? É totalmente negligenciado. E isso para a gente é o que também dá a nossa energia e nossa paixão. A gente precisa estar lá quando ninguém está, né? Fica evidente que você tem uma paixão enorme, isso é muito legal a forma de você falar, isso não tem uma vírgula de incômodo. Você pode estar ganhando pouco, não é ainda o suficiente para a estrutura, mas você está feliz, isso se nota, então é muito bom. Agora, é bom que eu passe isso. Dessa capacidade, o que você enxerga lá para frente, sei lá, 10 anos, né? Você, a Sea Shepherd Brasil, o que vocês estão... Vocês têm esses planos assim de longo prazo, essa relação... E até uma adicional pergunta nisso. Como é que se dá essa rede, essa relação? Ou seja, tem coisas que vocês pensam a nível global, afinal, natureza é um assunto que não tem fronteira também, né? É global, né? Me conta um pouco dessas relações globais e como é que vocês estão enxergando esses próximos anos no nível Brasil. Nossa grande missão como né, organização que existe, porque o Paul Watson fundou a Sea Shepherd, é aquela clássica que fala, né, nossa missão é não precisar existir lá no futuro. A gente está com uma interação tão respeitosa com o oceano, né, com um balanço com o oceano tão tremendo que a gente não precisa existir. Obviamente, isso a gente está falando enfim, é muito lá na frente se a gente conseguir sobreviver. Como missão agora, a gente foca muito no combate dos ilegais, isso eu estou falando globalmente, tá? Combate aos ilegais, que a gente sabe que a pesca ilegal, por exemplo, 1/5 de tudo que a gente consome no mundo é de pesca ilegal. Então é imensa, ela é um ponto cego enorme, porque a fiscalização em alto mar ela é muito desafiadora, né? Então a gente tem esse grande desafio dos ilegais. Os predadores, né? Os predatórios, vamos dizer assim, a pesca predatória, que ainda é legalizada. A gente tem técnicas como, por exemplo, a pesca de arrasto de fundo, que é uma pesca que destrói mais leito de mar, 50 vezes mais leito de mar do que desmatamento destrói, por exemplo, em terra no mundo, né? E o arrasto de fundo, ele representa 1/4 de tudo que é consumido de mar também pela humanidade, né? Então, a gente está falando de grandes indústrias de destruição que estão no mar agora, enquanto a gente fala, que a gente precisa, sim, colocar uma luz nisso, a gente precisa lutar contra, né? Nós estamos... aqui no Brasil, levantando conscientização disso, conversando com governos, conversando com organizações, lá fora também, conversando com grandes organizações, é algo que a gente sempre traz em pauta. E, claro, fazendo um trabalho de investigação disso, né, levantar informação para colaborar, né, com grandes órgãos de defesa, se eles não estão fazendo o trabalho, fazer a parte de litigação também, né, para isso acontecer. Então, esse trabalho, ele é nosso, vamos dizer assim, ele é bem central, né? Esse combate da pesca ilegal e predatória que a gente acredita que é, hoje, né, o maior impacto direto no oceano. Tem um impacto indireto no oceano que a gente também atua, que é o fato de que a gente virou, né, construiu uma sociedade totalmente de costas para o oceano. A gente literalmente vê o oceano como nosso quintal, que a gente vai jogando tudo de sujeira, de, enfim, resíduos de agricultura, de indústria, obviamente, das nossas próprias residências também acontece para o oceano, e a gente está vendo a consequência disso, né? A gente está vendo zonas mortas, o oceano totalmente acídico, os animais contaminados, né, de uma maneira extrema. Hoje, né, ainda as pessoas falam sobre peixe ser saudável. Gente, peixe não é mais saudável. A gente vê números de metais pesados altíssimos nesses animais, poluentes persistentes de uma maneira muito alta também nesses animais, né? Então, a recomendação desse Shepherd, sem dúvida, é deixar o oceano em paz, por vários motivos, né? Porque a pesca do jeito que ela é feita, com certeza, o peixe que você está comprando no seu supermercado, se você não mora numa cidadezinha litorânea, é peixe de alta pesca desses caras que estão destruindo o oceano. Né? Então, por outro lado, a gente está contaminando o oceano e esses peixes estão totalmente contaminados. Então, deixando de comer animais marinhos ou drasticamente reduzindo o seu consumo é o melhor a fazer. Né? E é o que a gente
trabalha muito no nosso discurso, né? Isso tudo que eu estou te falando são posicionamentos internacionais nossos, né? Aqui no Brasil, a gente aplica, adapta para o que é de relevância no Brasil, né? No caso, a gente tem que focar muito no tubarão aqui no Brasil, porque as pessoas não sabem, mas nós somos o maior consumidor de tubarão no mundo. Sério? Também não sabia. Como assim? A gente é o maior consumidor de tubarão no mundo. E a gente porque a gente come com nome de cação. A gente acha que cação é o caçãozinho de praia. A gente está recebendo tubarões do mundo inteiro, tubarões que são pescados pela barbatana, porque onde tira o dinheiro é da barbatana. O cação aqui é vendido, ele é mais barato que tilápia, dependendo do lugar, né? Sim. Porque ele é o resto dessa indústria de barbatana que ainda acontece de uma maneira exacerbada. Então a gente quer levantar a conscientização da humanidade, né? A gente sempre fala que a gente atua em 4 pilares, né? Combate aos ilegais, combate aos predatórios, colaboração com governos e instituições ou irem contra eles quando eles estão contra a nossa missão e mover a humanidade para abrir o olho, para ver o que está acontecendo no mundo. Então, é dessa forma que a gente atua. Ou seja, isso é missão para muito tempo, muitas décadas, né? Ou seja, Opa, vai ter chão, mas é difícil, né, Marcelo? Porque as pessoas sempre falam, mas qual é o seu objetivo daqui 2, 3 anos, né? Quais suas ferramentas? Qual o público, né? Quantos do seu público você está atingindo? Eu não sei quantos tubarões eu estou atingindo com o meu trabalho. Eu não sei quantas baleias a gente está atingindo, retirando redes de pesca do mar, que é o que a gente faz. Né? Mas a gente... eu faço questão de que a gente não tenha uma fórmula. Né? A gente não é uma ONG de advocacy, a gente não é uma ONG de conscientização, a gente não é uma ONG de ação direta somente. A gente, na verdade, tem uma caixa de ferramentas que aí a gente vai realmente adaptar para alcançar a nossa missão maior. Né? No Brasil, por exemplo, acabar com o consumo de tubarão no Brasil. Não faz sentido a gente ter esse pódio, né? Como que a gente chega lá? A gente vai usando as ferramentas a partir das oportunidades que aparecem. Mas aí, como gestora, quer dizer, não sei se como gestora, mas eu entendo toda a lógica, mas vocês, para isso, precisam crescer, ter mais gente, mais... Tem essa necessidade que acaba sendo também um pouco essa dinâmica, né, do capitalismo também, nesse aspecto, né? Mais gente, você tem uma melhor... Ou não? A minha curiosidade é como é que tem essa lógica de eu preciso ter mais gente, melhores salários, comprar 2 barcos, viver, comprar... Sei lá. Estou aqui imaginando, mas existe esse plano ou é um processo mais orgânico, mais natural, né, para usar essa lógica? Existe, Marcelo. Foi uma boa pergunta. Quando a gente reestruturou em 2018, a cada ano a gente quase que duplicava o tamanho. Até ano retrasado. Ano passado a gente ficou meio estagnado. E aí foi quando eu me toquei que, assim, trabalhando muito mais, exaurindo muito mais, a gente muito, muito cansado, conseguimos a mesma coisa. Foi quando a gente se tocou que a gente vai conseguir só ser do tamanho que a sociedade queira que a gente seja. Nós somos uma ONG, nós não somos uma startup. Eu adoraria que a gente duplicasse a cada ano, né? Mas a gente precisa, né? De nenhuma forma eu queria que isso fosse um peso na minha equipe, né? Porque realmente o trabalho foi intenso, foi tão intenso quanto, a paixão foi a mesma, a dedicação foi a mesma, as estratégias a gente foi testando as que funcionam e não funcionam. Então, assim, não é que a gente estava parado, né? Fazendo mais do mesmo. Então, a minha sensação foi, vamos fazer o seguinte, galera, a gente vai ser do tamanho que a sociedade, que o brasileiro está preparado para a gente ser, né? Pode ser que a gente consiga grandes financiamentos, e a gente está tentando para isso, como eu te falei, né? Lidar com grandes famílias, trabalhar pitches para isso, adoraria, para situações emergenciais, fazer, né, chamadas mais emergenciais focadas nisso, isso consegue, né, ter uma verba extra entrando, mas a gente não pode se culpar porque a gente não cresceu. E isso é uma mentalidade que eu percebi muito que eu trouxe do setor privado, que eu tinha que parar de ter, né? As ONGs, elas não são feitas para se multiplicar, por mais frustrante que seja, né? Porque o que a gente mais quer é multiplicar o nosso impacto, né? E a gente, então, a gente sempre faz uma estruturação, Marcelo, ideal, né? A gente faz um planejamento ideal, a gente gostaria de crescer deste tanto ano que vem, a gente consegue chegar aqui, mas a gente faz o mínimo possível. Né? Então, qual é o nosso planejamento do mínimo possível? Pelo menos a gente ainda está fazendo barulho, impacto, se posicionando nas nossas missões, evoluindo de alguma forma em todas elas, mas a gente não vai crescer significativamente se a gente não tiver aquela entrada de doações, né, de investimento. É assim que a gente faz o nosso planejamento longo prazo. Legal. Eu virei fã. Já não era antes? Eu era mais ou menos, aquele tipo torcedor do São Paulo que assiste um jogo a cada 2 anos. Não, virei fã. Eu não falo isso para as outras, não. Eu já estava navegando aqui no site
eu acho que vocês têm muita coerência do que você está dizendo, já tinha uma certa interesse pela organização. Você está falando de coisas que são muito, muito sensíveis a mim, no aspecto de o crescimento não pode ser a qualquer preço também. Isso. Eu digo no sentido da gestão, né? Ao mesmo tempo é necessário. É uma contradição, é um conflito nesse sentido, né? Porque a gente precisa crescer, porque precisa resolver mais. A gente precisa resolver esse problema, mas a gente não pode crescer a qualquer custo, que era um pouco a dinâmica. E eu falo também muito abertamente aqui, como eu via no próprio Greenpeace, e não é uma crítica a eles, né? São meus amigos políticos, mas é assim, tem uma hora que parece que você só está disso, né? Você só está na máquina, só está acontecendo mais porque sim, mais porque é mais o que precisa. E então ainda a gente vai conversar, depois eu te procurar, quero já vou. Essa é uma característica que a gente tomou muito cuidado, né, Marcelo, de não gastar muito da nossa doação para pedir mais doação, né? Porque isso eu sei que é uma característica de máquinas como, né, Greenpeace e tudo mais. Que a gente batalha tanto para conseguir essa doação e o doador quer que esteja lá na ponta essa doação, né? Essa sensação que eles querem ter, que está indo nas missões. Então a gente, por exemplo, não investe quase nada em captação, né? Captação, assim, a gente faz muito pouco, máximo um pouquinho de digital. Mas eu investi um pouco mais, aí depois a gente vai, acho que vale a pena também, porque eu fiquei muito surpreso com esse número de 147 doadores, agora 148 comigo, que eu vou me inscrever. Boa. E depois a gente conversa mais, eu quero ajudar de verdade vocês, não só com essa doação mensal, mas acho que tem algumas sugestões. Muito feliz, Marcelo, muito feliz. Parabéns, eu acho que é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. E me identifiquei de verdade. Eu acho que me identifiquei por essa questão mais ampla, né, de mundo, essa sensação. Eu estou agora... Eu falo que eu não posso falar nessas entrevistas, porque o entrevistador não fala, né? Mas eu vou abrir as sessões aqui. Fala, se abre. Eu estou morando em Barcelona, né? Focando no Brasil, eu estou me envolvendo em projetos que sejam mais mundiais, no sentido de a solução do mundo não vai se dar também só no local, né? É uma questão também. A natureza não tem geografias, não tem limites geográficos, não tem fronteiras. Né? Então, eu tenho me interessado por questões de democracia direta, questões de renda básica universal, sistemas que possam ser trabalhados. E no que se refere ao meio ambiente, é curioso que até então nada me chamava muito atenção, ainda que eu admire muito todos os trabalhos. Mas o trabalho de vocês me chamou atenção. Achei que é legal. Quero estudar mais e contem já com esse doador. Tá bom? Opa, a gente conversa mais, Marcelo. Foi ótimo. E obrigada a todos que estiveram assistindo, vão assistir depois no remoto. Exatamente. Eu queria agradecer a você mais uma vez, foi muito legal. Eu tenho certeza que você deu muito brilho no olho de muita gente que nos está assistindo agora e que vai nos assistir depois. Eu vou te contar minha história, Marcelo. Não interessa que momento que você está na tua trajetória. Tem como mudar, tem como você alinhar seu coração com a sua ação. Exatamente. Ótima mensagem final. Um beijo grande, nos falamos. Obrigado, então, a você, Nathalie. Valeu. Obrigado, pessoal, que está nos assistindo ao vivo. E você que assistiu a gente gravado, aproveita e se inscreve para assistir os outros. Até a próxima terça. Valeu, nos falamos depois, Nathalie. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.